todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também quero aproveitar para cumprimentar você que está assistindo na internet, através do canal oficial no YouTube. Quero cumprimentar você também com a graça e com a paz do Senhor Jesus. O desejo do meu coração é que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Eu quero lhe pedir, por favor, para ficar conosco até o final e, se possível, copiar o link da programação, enviar para os teus parentes, para os teus amigos. Por certo, tem alguém precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém? Irmão, você já falou com o irmão que está do seu lado, com a irmã que está do seu lado? Se não falou com o irmão que está do seu lado, na frente, na retaguarda, na direita, na esquerda, você aproveita, fala agora. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Glória a Jesus. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, na Igreja Batista Plenitude, entre 17 anos de idade até os 20 anos, eu era antissocial. E quando foi com 20 anos eu terminei desviando do Evangelho. E eu me lembro que eu chegava em casa comentando com minha mãe que eu detestava esse negócio de pedir para falar com o outro. Por isso que eu desviei. Como é que você é crente e não quer falar com ninguém? Por isso que eu desviei. Estava precisando de libertação. Diga glória a Deus. Glória a Deus pelo quê, bispo? Porque eu fui liberto, né? Imagine se até hoje eu não gostasse de falar com ninguém. Que tribulação. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 em diante. Bispo, porque o senhor chegou mais tarde hoje? Porque eu estava correndo, passei meia hora correndo. Diga glória a Deus. Aí talvez você pense assim: meu Deus, dá glória a Deus porque passou meia hora correndo. Há um ano atrás eu não corria nem 5 minutos. Mas no começo desse ano eu fiz alguns exames, peguei alguns resultados e os resultados não foram tão favoráveis assim. E eu continuo fazendo uma bateria de exames, continuo cuidando da saúde. Fiz vários exames esse ano, tem mais alguns para fazer, tem outros para repetir. E eu preciso, uma das coisas que eu preciso é reduzir o açúcar, né? Reduzir o açúcar no sangue. E uma das formas que tem de reduzir o açúcar é correndo, fazendo atividade física. Amém, irmãos? Eu não posso vacilar. Não tem ninguém na minha família com diabetes tipo 1, mas o meu tio faleceu com diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 2 é a diabetes que você adquire ela com o passar do tempo, né? Não é uma diabetes hereditária, é uma diabetes que você não cuida do corpo, não cuida da saúde, e ela vai chegando devagarzinho, vai chegando, vai chegando, vai chegando. E o açúcar vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você não vai cuidando, não vai cuidando, não vai cuidando. Quando você percebe, ela já tomou conta de você. E é difícil, né? Depois que se alastra no corpo todo, é difícil de você conseguir controlar. Então, resultado é que ele morreu jovem, com 50 e poucos anos, não sei exatamente. A morte dele não foi legal. Não foi legal, porque começou com aqueles problemas de corta o dedo, corta um pedaço do pé, depois corta o pé, aí corta outro pé, corta a perna, aí depois a enfermidade vai para os rins, aí vai para o coração e atinge o pulmão e sai comprometendo os órgãos do corpo todo, até que você tem uma falência múltipla dos órgãos. Então, se a médica disse que eu tenho que cuidar da saúde, o que é que eu tenho que fazer? Cuidar da saúde, né?
Geralmente eu faço atividade física logo no período da manhã, mas quando não dá para fazer no período da manhã, eu faço no período da tarde, porque eu não posso negligenciar a saúde. Temos que cuidar da parte espiritual e temos que cuidar da parte física também. Eu quero dizer para vocês que eu odeio academia. Odeio academia, odeio, tenho raiva de academia. Tenho raiva de academia. Eu vou porque não tem jeito. Se eu não tenho uma academia em casa, se eu tivesse dinheiro para montar uma academia da minha casa, aí eu ia para a academia ouvindo louvor. Como eu não posso montar em casa, eu tenho que estar na academia ouvindo aquelas músicas feias, aquelas músicas horríveis, né? Que deixa você até doente com aquelas letras horríveis. Aí você ainda tem que ouvir um bocado de besteira, um bocado de baboseira. Umas mulheres com as roupas escandalosas, que você não sabe qual a necessidade de mulheres ter que mostrar o corpo dessa forma. É um absurdo, né? A lascívia, né? A lascívia. Tem muita gente que vai perder a salvação por causa da lascívia. Muita gente vai perder a salvação por causa da lascívia. A lascívia é um perigo. A lascívia é um perigo. Muita gente vai dançar no colo do capeta por causa da lascívia. Bispo, que é lascívia? Lascívia é o pecado de sensualidade. Sensualidade. A Bíblia diz que nós somos o quê? Diga templo. Templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do templo do Espírito, né? Cuidar do templo do Espírito. Eu não posso provocar desejos em vocês e nem na sociedade lá fora. E vocês também não podem provocar desejo uns aos outros, né? Você vai ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você vai ver um cuidado de Deus com as vestes. Tem gente que fala assim: Deus não está preocupado com minhas vestes, não, está preocupado com o meu coração. Mentira. Eu te provo na Bíblia que Deus está preocupado sim com as vestes. Porque se um homem vestir uma roupa escandalosa, ele vai provocar desejo nas mulheres. Se uma mulher vestir uma roupa escandalosa, ela vai provocar desejo nos homens. Aí eu pergunto: a mulher veste uma roupa escandalosa, provoca desejo em alguém. Aí Jesus disse o quê? Aquele que olhar com desejo impuro no seu coração, esse já o quê? Já o quê? Somente em... Então a pessoa que olhou, desejou e cobiçou, cometeu pecado. Mas a pessoa que usou a roupa inadequada também cometeu pecado. Entende? Então, na academia, você vê um show de horrores. Você vê um verdadeiro show de horrores. Porque existe roupa de academia adequada. A mulher não precisa ir para a academia com a roupa esculhambada, não. Principalmente se for crente, né? E se for uma mulher casada, principalmente. Existem roupas adequadas para ir para uma academia. Você pode fazer sua atividade física sem provocar lascívia de ninguém. A mesma coisa é homem. Homem também pode ir com a roupa adequada. Por isso que eu estou falando com vocês que eu odeio academia. Tem dia que dá vontade de chorar. Mas eu vou fazer o quê? Estou ficando velho. Esse ano eu faço 49 anos. Se eu não cuidar da saúde, né? A minha filha está crescendo. Eu quero ver minha filha crescendo. Aí na medida que a idade vai chegando, vai também chegando as enfermidades, vai chegando os problemas. Tem que cuidar da saúde. Ou achando bom, ou achando ruim. Mas confesso para vocês que tem dia que me dá uma raiva. Eu fico pensando, meu Deus, eu pago dinheiro para pegar peso, não é nem para... Você,
Quando você vai num restaurante bom, quando você vai no Coco Bambu, você paga um dinheirão, misericórdia, não é bom nem lembrar. Você paga um dinheirão. A maior tristeza quando você vai no Coco Bambu é na hora que o garçom chega com aquela cara de pau dele, apresentando a conta. Dá uma tristeza na alma. Quando você olha assim, pro final, ainda tem uns 10% dele, você ir lá no Coco Bambu, você fica com vergonha de dizer que não vai pagar, né? No bairro, quando o garçom chega com a conta que tem 10%, você fala assim, não vou pagar. Não pago. Eu vou pagar não. Mas lá no Coco Bambu não. No Coco Bambu os 10% do garçom, só os 10% do garçom é a conta daqui de caseira. Aí você paga, você não vai passar vergonha. Se você foi com Coco Bambu com dinheiro contado, é problema seu, mas você não vai passar vergonha. Aí você vê aqui o valor dele, aí olha para ele, tira o cartão. Triste, né? Mas pelo menos você está comendo. E na academia, você está pagando para ficar segurando o peso. E dói tudo. E você acorda no outro dia todo machucado, todo arrebentado. E coluna dói, braço dói. Meu Deus do céu. Mas tem que cuidar da saúde, irmãos. Ou você achando bom, achando ruim, a minha orientação é: cuide da sua saúde. Cuide da saúde física e cuide da saúde psicológica. Tá bom? Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12, o texto diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só para esclarecer um detalhe, a meia hora que eu estava correndo foi antes do culto, viu? No horário do culto eu estava em casa já, tomando banho, me organizando para vir para cá, e estava assistindo o culto pela televisão. Por sinal, a primeira parte foi uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Uma atmosfera de adoração maravilhosa na primeira parte do culto. Mesmo de casa eu estava sentindo a graça de Deus, né? E a obreira Kelly trouxe uma palavra muito pertinente sobre o jovem rico no momento dos dízimos das ofertas. Glória a Deus, boa esta palavra e digna de toda aceitação. E quando eu cheguei aqui, a senhora estava envolvida aí no clamor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito bem. Queridos, nós estamos hoje no 8º milagre de Jesus. Estamos com uma série de mensagens, milagre de Jesus, e hoje vamos falar a respeito do 8º milagre, né? A cura do paralítico de Cafarnaum. Diga glória a Deus. Percebam que do verso 1, vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. Deixa eu ver. Vamos fazer a leitura aqui. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa,
E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Diga glória a Deus. Irmãos, você vai perceber nesse milagre algumas coisas poderosas que vão contribuir muito para a minha fé e para a sua fé, vão contribuir muito para o meu crescimento espiritual e para o seu crescimento espiritual. Tem muita coisa importante que eu quero compartilhar com vocês aqui, e a gente já começa aqui analisando cuidadosamente o verso 1 e o verso 2, e preste atenção aqui, observe bem. Jesus estava feliz naquele dia, se você fizer a leitura aqui, porque esse milagre, ele é relatado em Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 8, Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12, e Lucas capítulo 5, do verso 18 ao 36. 3 evangelistas tratam do mesmo milagre, mas estamos hoje presos aqui no evangelho de Marcos. No finalzinho vamos dar uma pincelada no evangelho de Lucas também. Mas observe bem, Jesus estava feliz naquele dia, porque ele percebeu finalmente que se juntou uma multidão para ouvir os ensinamentos de Jesus, e não estavam perto dele apenas atrás de cura. Se vocês lerem os 3 evangelhos, você vai descobrir que naquele dia aconteceu algo interessante. Aquela multidão que se juntou, missionário, na casa de Pedro, não foi uma multidão que estava todos desesperados atrás de cura, não. Aquela multidão que se juntou naquele dia na casa de Pedro, se juntou para fazer exatamente o que vocês estão fazendo agora. Se juntaram para ouvir os ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Por esse motivo, Jesus estava alegre, Jesus estava feliz, porque ele não queria, ele não ficava muito à vontade de saber que as pessoas só iam atrás dele porque queriam pão, porque queriam cura, porque queriam libertação. Ele gostava de saber que as pessoas queriam saber a respeito do reino do Pai dele, das maravilhas do Pai dele. Amém, irmãos? Tudo indica que aquela casa era a casa de Pedro, né? E que ele deixou todo o povo entrar para ouvir os ensinamentos de Jesus. Irmãos, todo mundo sabe que hospitalidade é uma regra básica no Oriente. Aqui não. Nós aqui não somos tão hospitaleiros, né? Na verdade, alguns de nós não gostamos muito de frequentar a casa das pessoas, e também não gostamos muito que as pessoas frequentem a nossa casa, né? Nós falamos que vai tirar a nossa privacidade, né? Mas no Oriente não. No Oriente era uma regra básica a hospitalidade. É porque também aqui na nossa terra tem gente que conversa demais, né? Tem gente que tem uma língua do cão. Aí se vai na sua casa, se você não tiver o que comer, vai falar com as pessoas que você não tem o que comer. Se você acordou tarde, vai falar que você acordou tarde. Se você bota a comida está com um pouco mais de sal, vai dizer que a comida estava salgada. Se naquele dia não tinha carne, não tinha frango, não tinha peixe, você botou um ovo, vai dizer que não tem nem vergonha, ainda me deu ovo para comer. Come na casa dos outros, ainda critica. O ovo disparou, não foi? O ovo tá caro que só a beleza. Eu não sei o que vai dar, R$9,90, rapaz. Não sei o que aconteceu. Tá de R$30, está repreendido em nome de Jesus.
E eu como 4 ovos todo dia, ou 4 ou 5 ovos cozidos, tenho que comer todo dia. Fernanda está servindo rodada. Ela fala: Luiz, sustentar você com ovo cozido de alguém, pô, o que você viu lá, você deixa lá. Não é da sua conta, não. Mas infelizmente no nosso país, a pessoa fica ali cirandando. Quando chega ali dentro, ali adiante, dá com a língua dos dentes. Então aqui a gente tem uma reserva. Não ficamos muito à vontade com muitas visitas em nossa casa. Mas no Oriente não. No Oriente eles faziam questão de trazer pessoas, né? Por isso que a casa ficou cheia. Cadê Vitória? Vitória e Cláudia, como vocês duas frequentam minha casa com a rotina assim bastante semanal, não diga que eu estou dando uma indireta aqui no altar, não. Em nome de Jesus. Não, eu sei que vocês não são linguarudas. Eu estou falando porque vocês duas andam lá em casa com frequência. Que é para você assim: rapaz, o bicho estava lhe dando uma indireta. Vitória, é melhor a gente parar de ir lá, viu? Em nome de Jesus, vigia, viu? Irmãos, atenção aqui, ó, os versos 3 e 4. Esse paralítico, ele era incapaz de ajudar a si mesmo. Mas felizmente ele tinha 4 amigos. Ele tinha o quê? 4 o quê? Ele tinha o quê? Amigos. Veja a importância de você selecionar quem são os seus amigos. Esse homem não tinha como ajudar ele mesmo, mas o texto diz que ele tinha o quê? 4 amigos. E não eram qualquer amigos. Eram 4 amigos que tinham amor por ele. Amém? Tinham fé e tinham esperança. E eu vou provar aqui na Bíblia que esses 4 amigos tinham amor por ele, tinham fé e tinham esperança. Diga glória a Deus. Eles 4 estavam determinados a ajudar seu amigo que estava sobre a cama doente. E nada mesmo, nada poderia impedir eles 4 de ajudá-lo. Irmãos, pega esse gancho aqui. Quando você gosta de alguém de verdade, você não vê obstáculos. Você vai tentar ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Por que você vai tentar ajudar? Porque é seu amigo. Porque é sua amiga. E você quer encontrar uma maneira de ver aquela pessoa bem. Pastora Margarida, a senhora é minha amiga e eu estou te vendo caída e não consigo reagir. Que amor é esse? Que amizade é essa? Uma casa típica naquela época, preste atenção a isso aqui, ó, tinha o telhado plano, geralmente coberto, não sei se Lucas vai conseguir captar isso aqui, mas uma casa típica daquela época tinha o telhado plano, geralmente coberto com uma camada de barro, apoiada por esteiras feitas com ramos de palmeiras e sustentada por vigamentos de madeira. Consegue compreender como era o formato dessas casas? Os 4 homens estavam muito preocupados com seu amigo e queriam muito vê-lo curado. Eles não se limitaram, portanto, a apenas orar pelo amigo. Não. Eles deram ação prática para a situação e não se deixaram desanimar pelas circunstâncias difíceis do momento. Qual eram as circunstâncias difíceis do momento? Primeira circunstância: o paralítico não tinha como andar de forma nenhuma, nem para se arrastar. Só tinha como ele sair de uma posição para outra, se pegasse ele, colocasse em cima de uma maca, e 4 amigos, cada um segurasse em uma ponta, colocasse em cima do ombro, para levar ele de um lugar para outro. Primeiro obstáculo. Segundo obstáculo: se ele estava doente, a regra dizia que tinha que ficar 2 metros de distância.
Eles não deveriam estar perto de um homem doente, de um homem coxo. E ninguém consegue carregar um amigo a 2 metros de distância. Para você carregar um amigo, você tem que carregar no ombro, sim ou não? Sim. Então eles estavam correndo o risco de serem o quê? Pegos pela lei. E ficarem numa situação delicada diante do povo. Era o segundo obstáculo. Qual era o outro obstáculo? Quando eles chegaram na casa de Pedro, tinha tanta gente ouvindo Jesus que não tinha como entrar. Era impossível entrar de tanta gente que tinha. Qual era o quarto obstáculo? A única maneira que tinha de fazer alguma coisa era por cima do... E como é que você coloca um paralítico em cima de um telhado? Então tinha um monte de obstáculo. Mas o que foi que eu disse? Que esses 4 amigos amavam esse homem, tinham fé e tinham esperança. Amavam tanto a ponto de botar no ombro para levar de um lugar para o outro. Tinham tanta fé que estavam colocando a própria vida deles em risco de apedrejamento, mas eles não iriam voltar atrás. E qual era a esperança? Que eles conseguissem uma forma de chegar perto de Jesus, na esperança que Jesus fizesse alguma coisa. Por quê? Naquele dia Jesus não estava curando. Naquele dia Jesus estava o quê? Ensinando. Venha comigo. Não tem como negar que nem todos ali poderiam ser curados, pois nem tinha como chegar perto de Jesus. Mas tinham 4 amigos de um homem doente, que confiava pela fé que Jesus iria curar o seu amigo naquele dia, e estavam determinados a encontrar uma forma de provocar o milagre. Irmãos, aquele homem paralítico não tinha como provocar o seu próprio milagre. Pastor Anderson, não havia possibilidade dele tentar provocar o seu próprio milagre. Por isso que ele ficava em cima de uma cama, uma esteira, uma maca. Mas eles tinham 4 amigos. E esses 4 amigos estavam dispostos, determinados a provocar o milagre, não para eles, mas provocar o milagre para o amigo deles. Diga glória a Deus. A pergunta que fica nessa noite é: você está disposto a provocar um milagre por alguém? Você está disposto a provocar um milagre por alguém? Porque convenhamos que às vezes nós temos indisposição até para provocar o milagre para nós mesmos. Não, irmãos, às vezes nós temos indisposição até para provocar o milagre para a nossa própria casa. Aí eu pergunto: se eu tenho indisposição para provocar o milagre para mim, se eu tenho indisposição para provocar o milagre para a minha casa, como eu vou ter disposição para provocar o milagre para vocês? Mas aqueles 4 amigos não. Eles estavam dispostos a encontrar uma forma de provocar o milagre para o amigo. O sentimento que tinha no coração deles é o seguinte: a vitória dele é a minha vitória, a conquista dele é a minha conquista. Porque a Bíblia ensina isso. Chore com quem chora e se alegre com quem se alegra. Diga glória a Deus. Quando você chega no verso 5, nós vamos aprender mais algumas coisas interessantes. Percebam isso aqui, irmãos. Jesus olhou e viu o homem deitado na maca. Imediatamente abordou o maior problema daquele homem. Qual era o maior problema daquele homem? No primeiro momento, missionário, parece que era paralisia, porque a Bíblia diz que ele era o quê? Paralítico. Mas vamos ver o verso 5? E Jesus
vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. Espera aí. E Jesus, vendo a fé deles quem? Diga, dos 4 amigos. Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. O maior problema daquele homem não era a paralisia, eram os pecados ocultos, que ninguém via, mas quando chegou perto de Jesus, Jesus identificou na hora. Está escrito aqui, ó, verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé deles, dos amigos, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. Eu fico imaginando os 4 amigos. Olha só. Verso 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, subiram na casa, descobriram o telhado. Descobriram o quê? Onde estava. E fazendo um buraco no telhado, baixaram o leito do paralítico até Jesus. Imagine, Jesus está aqui, é alguma posição da casa, vamos imaginar aqui, vamos conjecturar, entupido de gente, Jesus ensinando. De repente, alguma coisa no teto começa a abrir, todo mundo que está embaixo para olhar e percebe que tem gente em cima da casa. Conseguiram romper, fizeram um buraco bem grande. Quando Jesus olha, Jesus percebe que tem 4 pessoas lá em cima. Naquele momento ali, Jesus já identificou que aquelas 4 pessoas estavam movidas pela fé. Por quê? Verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, está escrito. Jesus viu a fé de quem? Jesus viu a fé dos amigos. Por quê? Porque eles estavam em cima do telhado, quebrando um telhado que era escorado por madeira, feito com camadas de folhas de palma, untado com barro, para não molhar a casa. Aí desce o paralítico, devagarzinho no leito, pôs o paralítico na frente de Jesus. Aqueles 4 homens que amavam tanto, estavam esperando que Jesus naquele momento tocasse no paralítico e o paralítico ficasse o quê? Curado. Mas o que aqueles 4 homens e o povo que estava ali viu foi o quê? Jesus dizendo: filho, perdoados estão os teus. Jesus olhou e viu deitado na maca, e imediatamente abordou o maior problema daquele homem. Qual era o maior problema daquele homem? O pecado oculto que ninguém sabia, mas Jesus viu. O Salvador do mundo lidou primeiro com o problema do pecado, porque esta sempre é a maior necessidade do ser humano. Repita comigo, diga: a tratativa do meu pecado para Deus sempre é minha maior necessidade. Tenha certeza disso. A começar por mim. Essa mensagem ela é para mim também. A começar por mim. A tratativa e o perdão dos meus pecados sempre vai ser a minha maior necessidade. E era a maior necessidade daquele homem. Jesus já tinha se mostrado poderoso sobre as doenças e até sobre as tempestades. Mas e sobre o pecado? Sabemos que nem todas as doenças, preste atenção nisso aqui é importante, ó. Sabemos que nem todas as doenças são consequências de pecados. Porém, neste caso específico, fica muito claro
que a moléstia, a doença daquele homem, era consequência de suas desobediências a Deus. Jesus logo teve discernimento disso. Diga misericórdia. Vejam que antes de curar completamente aquele homem, primeiro Jesus ministrou paz ao seu coração, quando anunciou diante de todos que os pecados dele estavam perdoados. Repita comigo assim: o perdão de nossos pecados é um dos maiores milagres que Jesus pode realizar sobre as nossas vidas. Eu vou falar de novo. O perdão dos nossos pecados é um dos maiores milagres que Jesus pode realizar na nossa vida. Prove, bispo, vou provar. Se você morrer crente por causa de uma enfermidade, você vai para o céu. Vou repetir. Se você morrer crente em Cristo por causa de uma enfermidade, você vai para o céu, porque você é crente em Cristo. Mas se você morrer com pecado oculto, você vai para o inferno, porque pecado é a nossa maior necessidade de cura. Porque pecado tanto pode tirar o nosso direito à salvação, como pode ser porta de entrada para enfermidades. Por que Jesus entendeu que primeiro tinha que perdoar os pecados dele? Porque Jesus percebeu que a enfermidade dele foi consequência do pecado, ou dos pecados que ele havia cometido. É importante a gente entender isso. Existem enfermidades que são chamadas de enfermidades naturais, mas existem enfermidades que são enfermidades espirituais. Essas enfermidades de ordem espiritual, muitas vezes a causa é o pecado oculto, o pecado escondido, o pecado que nós guardamos, o pecado que nós não confessamos. O diabo acha a legalidade, a porta de entrada, o ponto de contato, e ele planta a enfermidade. E o remédio não dá jeito, porque precisa confessar. E o tratamento não funciona, porque precisa confessar. E a oração não dá certo, porque precisa confessar. Provérbios vai falar a respeito disso. Aquele que confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia de Deus. Mas aquele que guarda, que esconde, que encobre os pecados, esse jamais prosperará. Irmãos, precisamos entender isso. É um oráculo de Deus sobre as nossas vidas. Já pecou mesmo? Confessa esse lixo. Deixa Jesus curar sua alma. Seja livre. Ah, bispo, é que eu tenho vergonha. E por que não teve vergonha de praticar? Por que não teve vergonha de fazer? Agora que já fez, confessa. E é fácil, bispo? Não é fácil não. É estreito. Mas é melhor encontrar uma forma de confessar para garantir a salvação, do que ficar com pecado oculto e ter que se bater todo dia com provérbios dizendo: aquele que encobre, aquele que esconde, jamais prosperará. Irmãos, perceba a gravidade do pecado oculto. Perceba a gravidade do pecado oculto. Segundo o texto aqui, é porta de entrada para enfermidades. Segundo a Bíblia,
pode comprometer a minha e a sua salvação. Segundo a Bíblia, pode impedir você de prosperar, de crescer, de avançar na vida. Não existe nada mais triste do que você projetar, sonhar, nadar e morrer na praia. Meu Deus, mas eu achava que dessa vez ia dar tudo certo. Confessou os pecados, está livre, está em paz. O Espírito Santo está em paz dentro de você. Está pensando que foi fácil para mim, no ano de 2009, chamar o presbítero Valdir, sentar com ele e dizer: meu irmão, me ajude, eu sou viciado em pornografia. Todo dia eu ligo a internet para assistir pornografia. E todo dia eu estou na igreja. Não foi fácil não, irmãos. Mas ou eu confessava ou eu morria. Ou eu confessava ou minha alma morria. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados, para que sejam sarados. O problema é que a gente se acostuma demais com essa terra aqui e esquecemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas eu tenho um conselho para dar para vocês: o amanhã pertence a Deus. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Jesus não voltar para a humanidade toda, Ele pode voltar para mim. Bispo, como é que Jesus pode voltar para o Senhor? Simples, eu posso morrer. Se eu morrer, morreu, segue-se o juízo. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida com Deus? Atenção aqui. Jesus poderia apenas curar o moço e depois mandar ele embora para a casa dele. Mas em vez disso, usou essa oportunidade para assim poder ensinar uma importante lição sobre pecado e sobre perdão. Diga glória a Deus. Na verdade, esse milagre de cura deu ao Senhor Jesus a oportunidade de ensinar uma importante lição sobre o perdão, que é necessário para a salvação. Diga glória a Deus. Diga: o perdão dos meus pecados é a ponte para a minha salvação. Irmãos, eu falo com vocês com muita paz na minha alma, porque todas as vezes que eu pequei, eu não pequei porque eu queria pecar. Todas as vezes que eu cometo um pecado nos dias de hoje, não é porque eu quero cometer. Mas existem pecados que se transformam em uma doença, em uma enfermidade. E toda doença, toda enfermidade precisa de cura. Precisa de remédio. Mas o doente, ele só consegue cura, ele só consegue remédio se ele falar para alguém que está doente. Se você não fala para alguém que você está doente, para seu médico, o médico não vai saber qual é a sua enfermidade, qual é a sua doença. Ele não vai saber que remédio te receitar. A mesma coisa é o pecado, é uma doença que você precisa confessar, falar para o médico dos médicos, para que ele possa dar o remédio certo. Eu fico observando nos dias de hoje, há muito tempo atrás, quando eu era bem jovem, uma pessoa, um bandido, se contentava em assaltar uma pessoa, roubar e ir embora. Nos dias de hoje não, ele rouba e mesmo se a pessoa reagir, tem alguns deles que quer matar.
Quando eu era garoto, o bandido dava um tiro em alguém, matava e ia embora. No dia de hoje não. Tem que arrancar a cabeça, tem que quebrar os braços, tem que fazer um vídeo, tem que mandar um vídeo para a família ver a atrocidade, a cabeça arrancada, os braços arrancados, tem que tocar fogo. Irmãos, isso não é natural. Não é normal isso. Quem criou o ser humano não foi o diabo. Quem criou o ser humano foi Deus. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. E Deus não errou na receita. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem com esse tipo de DNA perverso, maligno, que deseja sangue, que deseja dor, que deseja desgraça, destruição. Não. Mas a Bíblia diz que da mesma forma como o Espírito de Deus foi derramado sobre a terra, tem um texto que diz que o Espírito do Anticristo já está agindo sobre a terra. Então fica a pergunta: qual espírito você vai deixar permitir guiar a sua vida? Se a Bíblia diz que existem dois espíritos que atuam na terra, um é o Espírito de Deus e outro é o Espírito do Anticristo, qual espírito você vai permitir atuar na sua vida, usar a sua vida, guiar os seus passos, guiar seus pensamentos? Eu sinto muito, mas eu preciso pregar a verdade. E o Espírito de Deus, ele não nos conduz ao pecado. O Espírito de Deus não, o Espírito de Deus é santo. Existem os pecados acidentais, mas existem os pecados rotineiros. Os pecados acidentais é mais fácil de confessar, né? Mas os pecados rotineiros não, porque eles ficam ocultos, guardados, escondidos. Era o caso desse moço aqui. Nem os amigos dele, os 4 amigos, não sabiam da situação que ele se encontrava, dos pecados que ele cometia, do que estava oculto na vida dele, até o momento que ele tem um encontro com Jesus. E é isso que Jesus quer de mim e de você nessa noite. Que nós venhamos reconhecer qual é a nossa condição espiritual. Diga glória a Deus. Os versos 9, 10 e 11 também tem uma lição importante para nós. Aqueles 4 homens agiram juntos por uma boa causa. Olhe para alguém e diga assim: aqueles 4 homens, diga, agiram juntos por uma boa causa. Tiveram coragem de fazer algo diferente. E Jesus recompensou os seus esforços. O que é que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Algo diferente. O que é que você faz de diferente para chamar a atenção de Deus? O que é que você faz de diferente para provocar o seu milagre? Quando você sai daqui da igreja, que você está junto com seus amigos, junto com seus parentes, o que é que você faz de bom? Lá na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, quando você está junto, o que é que você faz de bom? Porque o texto está dizendo que aqueles 4 homens, eles se juntaram para fazer algo bom. O quê? Pegar o amigo paralítico e levar até Jesus. Mas e você? Você quando se ajunta com os amigos, é para fazer o quê? Perceba que o texto diz que eles se juntaram para fazer algo diferente. O que foi esse algo diferente? Diga, subir no telhado. Irmãos,
Analise bem. Olha a ideia que eles tiveram. Já que eu não consigo entrar pela porta, eu vou subir pelo telhado. Não era nem parente de sangue, era um amigo. Qual é o nível de preço que você está disposto a pagar pelo seu amigo? Diga glória a Deus. Teria sido muito mais fácil para aqueles homens desistirem devido às dificuldades daquela hora, e assim poder deixar aquele homem necessitado para outra ocasião. Mas só que não. Esse pensamento aqui talvez fosse o meu pensamento e o seu pensamento. Diante da dificuldade, talvez eu tivesse desistido. Diante da dificuldade, talvez você tivesse desistido. Mas aqueles homens não. Aqueles homens estavam determinados. Diga glória a Deus. Atenção aqui nos versos 10, 11 e 12. Presta atenção. Depois de perdoar os pecados do homem, para respaldar suas palavras, Jesus imediatamente restaurou o quê? Diga a saúde do paralítico. E mandou ele ir para casa, provando assim que ele tinha poder para perdoar e para curar. Diga glória a Deus. Vocês perceberam que depois do milagre do perdão veio o milagre da cura? Porque Jesus entendeu o seguinte, pastora Margarida: se eu curar logo ele fica curado da enfermidade física, mas a enfermidade espiritual está lá, guardada. Eu posso curar ele aqui agora, e quando sair por aquela porta, a enfermidade voltar. Por quê? Porque a enfermidade está lá, a enfermidade espiritual, a mazela espiritual está lá, atraindo a maldição da enfermidade. Porque é perceptível que essa enfermidade era espiritual. Por causa do quê? Da desobediência à lei de Deus. Então, quando Jesus percebe que era uma enfermidade espiritual pela desobediência à lei de Deus, Jesus entendeu: eu preciso primeiro tratar a parte espiritual. Eu primeiro preciso tratar do coração dele. Eu primeiro preciso curar a alma dele. Aí o que é que Jesus diz? Os seus pecados estão perdoados. Depois que os pecados estão perdoados, agora Jesus vai tratar do quê? Da parte física. Da parte física. Aí olha o que ele diz. Vamos lá. A cura do corpo daquele homem era apenas uma ilustração e uma demonstração visível da verdadeira cura, a cura da alma. Diga glória a Deus. Perceba que quando Jesus vê aquele homem ali na frente dele, Jesus entendeu que a maior enfermidade não estava no corpo físico, mas estava na alma dele. Existem muitas enfermidades, irmãos, que vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida por causa da minha alma e por causa da sua alma. Eu sou prova viva disso. Eu passei 13 anos com enfermidade. Preste atenção. Eu passei 13 anos com enfermidade. E só em fevereiro de 2014 foi que eu vim descobrir que era emocional. Por quê? Porque eu tinha mania de reter mazela dentro de mim. Pastor Anderson, eu tinha mania de guardar coisa ruim dentro de mim. Parecia um imã. Falou mal de mim, eu ficava com raiva. Me criticou, eu ficava com raiva. Tomou o dinheiro emprestado na minha mão e não pagou, eu ficava com raiva. E hoje, bispo, me pague em nome de Jesus.
Eu não vou ficar com raiva se você não me pagar, mas me pague, você é crente, rapaz. Em nome de Jesus, você vigia, né? Então assim, tudo que me acontecia naquela época, eu guardava, tinha dificuldade de externar isso, tinha dificuldade de perdoar, e aquele mal ficava guardado dentro de mim. Resultado, foram 13 longos anos, tratamento por cima de tratamento, tratamento, médico, exame, cirurgia, até cirurgia eu fiz. Até o dia em que a doutora Karen disse: você não tem nada, o seu problema está na alma. Uma médica missionária, uma médica que a maioria dos médicos, eles são céticos, né? Alguns são até ateus. Mas ela, cheia do Espírito Santo, ela disse: você não tem nada, meu filho. Os seus problemas estão na alma. Aprenda a perdoar mais. Aprenda a sorrir mais. Viaje mais. Vai no cinema, vai numa praia. Viva! Saia desse mundo que você se colocou, que isso está te matando pouco a pouco. Eu disse: mas doutora, domingo eu estava todo torto, todo entrevado de tanta dor. Tinha que ficar assim, ó. Porque quando a dor me pegava, eu ficava assim, ó. E mesmo assim, ó, procurando o Buscopan composto. Achava o Buscopan composto, bebia, procurava algum lugarzinho para me deitar. Aí 5 minutos depois o Buscopan ia fazendo efeito. Aí eu ficava de pé de novo. Ela disse: eu disse, tem 2 dias, doutora, que eu estava todo acabado, não conseguia nem respirar de tanta dor. Ela disse: meu filho, creia se você quiser, mas eu estou falando pelo Espírito do meu Deus. Eu disse: opa, amém? Tomei posse, doutora. E naquele dia eu recebi minha cura. Sai de lá rindo à toa. Hoje eu rio de qualquer coisa. Já que é para rir, estou aqui mesmo para rir. Eu rio até de mim mesmo. Se eu não achar com que rir, eu tenho que rir de mim, mas eu preciso rir. Se a mulher diz que faz bem para a saúde, amém? Eu tenho que contar. O problema é minha esposa. Deve estar assistindo aí, ó. Não gosta de rir, minha esposa não gosta de rir. Não gosta. Eu fico arrasado quando eu mostro alguma coisa que eu estou me acabando de dar risada, que eu mostro para ela, ela olha e faz: o que foi, Luiz? Eu disse: você não está vendo não? Vou botar de novo aqui. Ela não vi graça não. Aquilo é terrível, rapaz. Terrível. Eu volto pro meu lugar arrasado. Mas é importante, irmãos, você viver uma vida mais tranquila, menos pesada. A gente vive num mundo complicado, é notícia ruim toda hora. Toda hora tem notícia ruim. E se você não tentar viver uma vida mais tranquila, mais leve, você começa a colocar fardo em cima de você e em cima de quem está perto de você. Aí você adoece. Adoece da mente, adoece da alma. E quando você adoece da mente, adoece da alma, o seu corpo adoece também. Diga misericórdia. Jesus afirmou sua divindade, perdoando os pecados daquele homem. Diga: perdão é algo divino. E também curando o seu corpo físico. Diga glória a Deus. A cura física foi uma evidência externa da cura espiritual que foi operada no interior daquele homem. A cura física foi uma evidência externa
da cura espiritual que foi operada no interior daquele homem. E agora eu parto aqui para o encerramento. Peço a música Clamo Jesus, para que a gente possa encerrar adorando o nosso Deus. Irmãos, eu disse a vocês que nós iríamos encerrar com o evangelista Lucas, né? E eu quero compartilhar rapidamente aqui com vocês, Lucas capítulo 5, versículo 17, vai falar que quando Jesus chegou naquela cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro, os fariseus e os mestres da lei também estavam lá. Lucas capítulo 5, versículo 17. E quando eu estava preparando esse estudo, algo me chamou a atenção que eu não sabia o significado do substantivo fariseu. Eu anotei aqui que eu quero compartilhar com vocês. O substantivo fariseu tem origem numa palavra hebraica que quer dizer dividir ou separar. Fariseu quer dizer o quê? Fariseu quer dizer dividir ou separar. No começo, os fariseus queriam realmente entender, magnificar e ensinar a lei de Deus de forma correta. Diga amém. Mas com o tempo e a chegada de novos membros no grupo dos fariseus, o movimento foi se tornando cada vez mais legalista. E seus líderes começaram a botar fardos pesados demais sobre o povo, que eles mesmos nem praticavam mais. Então perceba, irmãos, que o primeiro grupo de fariseus que surgiu, eles surgiram com a finalidade de dividir. Dividir o quê? O santo do profano, o verdadeiro do falso. Dividir, separar. Mas com o passar do tempo, começou a chegar novos fariseus. E aqueles novos fariseus que foram chegando, os antigos foram morrendo, a visão foi mudando. Foram se tornando legalistas. Foram deixando o pecado entrar. E em vez daqueles homens separar o pecado da coisa santa, aqueles homens começaram a separar as pessoas da comunhão com Deus. Mas no nosso tempo, na nossa era, você que está me ouvindo, você vai se tornar um agente de milagres na vida das pessoas. Você vai se tornar alguém que Deus vai te usar para unir a comunhão do homem com Deus mais uma vez. Você vai ser usado como um agente de Cristo sobre a terra. Olhe para alguém e diga: você é um agente de milagres. Pastora Margarida, mas olha para aqui, Lucas 5, 25 é o único evangelista que colocou isso. 3 escreveram, mas só Lucas, Dr. Lucas escreveu isso. Imediatamente o homem se levantou da frente deles, foi curado, foi perdoado, pegou a maca em que ele estava deitado e foi para casa, louvando e glorificando a Deus. Diga glória a Deus. Todos os outros falam que ele foi apenas para casa, mas Lucas é enfático. Não, ele não foi só para casa. Ele estava perdoado, ele estava curado, ele estava grato. Ele voltou para casa louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. Diga glória a Deus. Aí o verso 25, que acaba a leitura, é 25, 26, diz assim: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos neste lugar coisas extraordinárias. Diga glória a Deus e fique de pé, aplaudindo Jesus. Bispo, o que foram essas coisas extraordinárias? Eles viram um homem ser curado. Curado de quê? De uma enfermidade na alma e de uma enfermidade espiritual. Amados, o Cristo que eu prego nesta noite, Ele tem cura para a minha alma e Ele tem cura para a sua alma. Ele tem cura para meu corpo físico e tem cura para seu corpo físico. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus.